Meus amados irmãos, a paz do Senhor, dando continuidade à nossa escola bíblica dominical, lição 6, que tem como título As condições do gentio sem Deus. Essa lição está dividida em 3 tópicos, tendo o texto áureo: portanto, lembrai-vos de que vós todo o tempo ereis gentios na carne, chamados circuncisão, pelo que na carne se chama incircuncisão, feito pela mão de homem, conforme Efésios capítulo 2, versículo 11. A verdade prática diz: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Éfeso capítulo 2, versículo de 11 e 12, Romanos capítulo 4, versículo 12 a 14. O objetivo geral da lição: esclarecer que, de modo os gentios estivessem privados da promessa messiânica. Como disse, já está dividido em 3 tópicos. Primeiro tópico, chamados em circuncisão. Está dividido em 3 subpontos: conceito de circuncisão, o significado religioso de circuncisão, a circuncisão do coração. Segundo tópico, estranho ao conceito da promessa. Está dividido em 3 subpontos. Primeiro subponto, uma vida sem Cristo. Segundo subponto, separado da comunidade de Israel. Terceiro subponto, alienado aos pactos da promessa. Terceiro tópico, sem esperança e sem Deus. Dividido em 2 subpontos. Primeiro subponto, desprovido da esperança. E segundo subponto, sem Deus no mundo. Então, esta é a lição que vamos trazer um breve comentário da lição 6 do segundo trimestre, onde podemos ver que é uma continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Efésios, analisando o trecho do 2 Efésios, capítulo 11 ao 13. Os gentios são um povo sem esperança e sem Deus. Quem são os gentios? Em comunidade ao estudo da carta de Paulo aos Éfesos, estudamos o trecho de Efésios capítulo 2, versículo 11, 13. O apóstolo acaba de mostrar que Deus nos vivificou por sua riquíssima misericórdia, salvamos pela graça, para que para sempre o glorifiquemos a partir desta dimensão terrena, fazendo boas obras aqui. Esta glorificação a Deus não deve apenas se dar pela prática de boas obras. Boas obras estas na dimensão terrena. Mas Paulo nos mostra que devemos nos lembrar da nossa condição pecaminosa, pois adviria daí uma imensa gratidão que nos fará glorificar para cada vez mais ao Senhor. É preciso que tenhamos uma grata memória. Como afirma João Cristófalo, ele fala sempre: o costume de todos nós, como somos levados de uma profunda humilhação, ou provido, ou desprovido, ainda mais alto, pede até a memória de nosso estado anterior. À medida que acostumamos a nossa glória atual, daí a seguinte palavra: portanto, lembrai-vos
Portanto, entenda, pois, que fomos criados por boas obras. Não é preciso mais nos convencer a praticar a virtude. Lembre-se, basta estar dentro da nossa memória para inspirar uma gratidão ao nosso benfeitor, ou seja, Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. Paulo também ele afirma que antes eram gentios, ou seja, antes eram gentios na carne, conforme Éfesos 2:11. Paulo lembra aqui o fato de que os gentios se distinguem dos judeus pela circuncisão, este sinal que Deus estabeleceu na carne com Abraão, a fim de que todos lembrassem que os filhos de Abraão haveria sido formado para ser um povo especial de Deus, para que, por este povo, viesse o Messias que salvaria a humanidade. No primeiro instante, parece que Paulo está aqui trazendo a lume algum requisito de seu antigo faraísmo, conforme Atos, capítulo 2, Atos 23, versículo 6, Atos 26, versículo 5, querem mostrar uma eventual superioridade dos judeus em relação aos gentios, gentios que compunham a igreja de Éfeso. Afinal de contas, como afirma o pastor presbiteriano Hernandes Dias, dois fatos importantes acerca dos gentios são destacados pelo apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, o gentio era objeto de desprezo pelos judeus, conforme Éfeso 12:11. Em segundo lugar, o gentio era espiritualmente falidos, conforme Éfeso, capítulo 2, e o versículo 12. Então, Éfeso, a igreja, a noiva gloriosa de Cristo, né? Então, no entanto, não há aqui qualquer requisito para isso, né? Nem atitude nacionalista, bem ao contrário. O apóstolo quer aqui mostrar com gratidão devida ao Senhor pela salvação alcançada entre os gentios, uma intensidade total e especial, porque os gentios haviam sido rebeldes contra o Senhor, mas o Senhor chegou a formar uma nação de forma sobrenatural, precisamente para alcançar estes gentios. Para bem entendermos a profundidade desta afirmação do apóstolo, torna-se necessário lembrar que são os gentios que são as nações tantas vezes mencionadas nas Escrituras. Sabemos que expulso do jardim do Éden, o primeiro casal passou a lavrar a terra e a cumprir a ordem de multiplicação e enchimento da terra, conforme Gênesis 1:28. Entretanto, a natureza pecaminosa do homem levou à destruição de toda aquela geração com o dilúvio, tendo o Senhor poupado apenas Noé e sua família. Quando Noé saiu da arca com sua família, o Senhor repetiu aos sobreviventes a mesma ordem dada ao primeiro casal, conforme Gênesis capítulo 9, versículo 1. Assim houve a devida multiplicação, vivendo todo numa mesma comunidade, como aliás ocorria antes do dilúvio. Após o dilúvio, houve novidades, né, na organização social. Deus estabeleceu o governo humano, determinando que o homem tomasse medidas para que o mal fosse reprimido, a fim de que não tivesse a situação anarquista que havia levado à destruição da geração antediluviana, conforme Gênesis capítulo 9, versículo 1 a 6. Entretanto, a natureza pecaminosa do homem, uma vez mais, se revelou nesta comunidade, a única pós-diluviana, quando já estava na quarta geração depois de Noé. Mirodes, bisneto de Noé, assumiu o comando desta comunidade, conforme Gênesis capítulo 10,
versículo 8 a 12, e os levou a se rebelar contra o Senhor. O episódio da Torre de Babel nada mais é que a rebelião contra o Senhor. Portanto, a decisão de construir uma Torre de Babel era a recusa à ordem divina de se espalhar pela terra e enchê-la. E o que devia ficar bem claro para o historiador Flávio José, ao comentar essa passagem bíblica, em um trecho que vale a pena descrever, Deus ordenou que mandasse colônias e outros lugares, a fim de que multiplicasse, estendendo-se e pudesse cultivar mais terra, colher frutos com mais abundância e evitar a desistência de outros modos, poderia ser suscita entre eles. Mas esses homens rudes, não obedeceram à forma, castigado pelo seu pecado com os males que sucederam. Mirodes, neto de Cã, um dos filhos de Noé, foi quem o levou a desprezar Deus desta maneira. Ao mesmo tempo, valente e corajoso, ele o persuadiu de que devia unicamente ao seu valor e não a Deus. Toda a sua fortuna é como se ele inspirava o governo e queria levá-los a escolher para seu chefe e deixar Deus oferecer protegê-lo contra eles, das ameaças à terra como após o dilúvio, e construir uma torre para esse fim, tão alta que não somente as águas para esse fim, não tão alta que não somente as águas poderia chegar ao cume, mas também ainda ele tinha essa vanglória, a morte dos seus antepassados. O povo insensato deixou-se dominar por sua persuasão de que seria vanglorioso, seria vergonhoso servir a Deus e começar a trabalhar nesta obra um ardor incrível. Esta passagem está lá no historioso Flávio José, ele escreveu num dos seus livros a história dos hebreus, E também podemos dizer que toda a comunidade, portanto, posicionou-se contra o Senhor, e o resultado disso foi a confusão das línguas. Medida tomada por Deus para destruir essa comunidade sem que destruísse o homem. Esta comunidade espalhou-se pela terra, dando origem às diversas nações que, a propósito, foram elencadas na chamada Tabela das Nações, que se encontra em Gênesis capítulo 10. São esses integrantes da comunidade única pós-diluviana que foi desfeita pela confusão das línguas, dando origem às nações mencionadas em Gênesis 10 e que geraram ainda outras nações ao longo da história, que são chamados de gentios, porque pertencia a gentes ou nações. De pronto, veremos que os gentios constituíam um grupo que rebelde contra o Senhor, ao contrário que aconteceram antes do dilúvio, em que Noé e sua família achavam graça diante de Deus. No episódio da Torre de Babel, ninguém agradou ao Senhor. Todos se rebelaram contra, como se diz em Salmo 14, versículo 1 a 3, texto que ilustra a condição de gentios. A rebeldia foi tanta e generalizada que o Senhor teve de criar um povo para que dele viesse o Salvador. Antes da rebelião do gentio, foi por isso que chamou Abraão e prometeu dele de ser um descendente que viria a bênção sobre toda a família da terra. Então, Deus ele chama Abraão, e promete a Abraão que dele viria a bênção sobre todas a família da terra, conforme está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3 e 7, e Gálatas também 3 e o versículo 16.
Esta rebelião só se fez aumentar, como por exemplo, nos povos que viviam primitivamente na terra de Canaã, aludindo ao Senhor as abominações dos gentios, como sendo as práticas horrendas existentes entre eles. Você pode ver 2 Reis capítulo 16, versículo 3, 2 Reis capítulo 21, versículo 2, 2 Crônicas capítulo 28, versículo 3, 2 Crônicas capítulo 33, versículo 2, 2 Crônicas capítulo 36, versículo 14, Ezequiel capítulo 23, versículo 30. O gentio era o contramodelo para o povo de Israel, tanto que o israelita deveria fazer exatamente o contrário que fazia o gentio para se manter um povo santo, conforme Levítico capítulo 18, versículo 20. Eis a razão porque os gentios é tomado no texto sagrado como uma figura de impertinente, daqueles que não obedecem ao Senhor. Por isso, no Salmo 10, versículo 16, é dito que os gentios serão derrigados da terra, expressão que significa que desobedeceram a Deus, não herdarão a vida eterna, não terão como destino senão o lago de fogo e enxofre. No Senhor e Salvador Jesus Cristo, também usou o gentio como figura daqueles que não servem a Deus, ao dizer que os gentios que têm como foco na vida apenas a satisfação da necessidade terrena, como comer, beber e vestir, despreza o reino de Deus e a sua justiça. Jesus, citando isso, está lá escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 31 ao versículo 34, também Lucas, capítulo 12, versículo 29 ao versículo 31. Nosso Senhor também considerou aquele que peca contra o seu irmão e que não se arrepende, mesmo depois de admoestado, particularmente por 2 ou 3 e por fim pela igreja, como um gentio, é considerado um gentio publicano, conforme Mateus capítulo 18, versículo 17. Ou seja, o gentio é a figura daquele que está apartado da comunhão com o povo de Deus, daquele que não pertence ao povo do Senhor. No entanto, apesar de o gentio ser tomado como uma figura de rebelde contra Deus, daquele que não serve, desde o princípio, desde o surgimento dele, vê-se que Deus estava interessado em salvá-lo. Vê-se que não o destrui, mas apenas confundiu sua língua, para que se espalhasse sobre a terra. E as duas, já no chamado de Abraão, disse um objetivo deste chamado era fazer bendita todas as famílias da terra. Nós vimos que Deus ele podia destruir todos os gentios, né, ali na Torre de Babel, mas Deus ele sempre quis salvar este povo. Por isso ele disse a Abraão que através dele seria bendita todas as famílias da terra. Ou seja, Deus ele dá uma esperança também para os gentios. Por isso mesmo, já nas profecias messiânicas, constava que o Messias seria o Salvador também do gentio, como em passagens como Isaías 42, versículo 1 e 6, Isaías 49, versículo 6, que foram confirmadas no Novo Testamento, em textos como Mateus capítulo 12, versículo 18 a 21, Atos capítulo 13, versículo 47, Atos 26, versículo 23, que foi confirmada quando se iniciou a evangelização também se estendendo aos gentios, conforme Atos capítulo 10, versículo 45, também Atos capítulo 11, versículo 1, 18, Atos 13, 46 e 47, Atos 14, versículo 27, Atos 15, versículo 3, 7 e 12 e Atos capítulo 21, versículo 19.
Assim, embora os gentios tenham se originado de uma rebelião contra o Senhor, rebelião que fez serem como o símbolo de impenitência, jamais o Senhor deixou de amá-los e de querer salvá-los, tendo mesmo formado uma nação para que este propósito pudesse ser atingido. Então podemos ver, e as condições do gentio? Paulo começa lembrando ao gentio de que eles já ostentavam esta condição na sua própria carne, visto que não era circuncidado, conforme Efésios 2:11, era incircunciso, ou seja, não tinha qualquer aliança ou compromisso com o Senhor, não era o seu povo, a sua prosperidade peculiar, condição que era de Israel, conforme Êxodo, capítulo 19, e o versículo 5 e 6. Ao se referir à circuncisão, Paulo alude ao pacto firmado entre Deus e Abraão, pelo qual o patriarca, inclusive, teve a mudança de seu nome, deixando de chamar Abraão, que significa pai da altura, para ser chamado Abraão, que significa pai de multidão. Quando Deus mudou o nome do patriarca, a fim de que ele pudesse ser considerado pai de uma nação, confirmando assim a formação de um novo povo, do qual viria o Salvador da humanidade, também estabeleceu um pacto com ele, pacto este que materializado na circuncisão. Todo macho deveria ser circuncidado no 8º dia, como sinal de concerto perpétuo que havia entre Deus e Abraão e sua descendência, entre Deus e o povo que se formaria de Abraão, que era o povo de Israel, conforme está lá em Gênesis capítulo 17, versículo 1 a 14. O apóstolo, portanto, começa lembrando aos crentes de Éfeso que eles não faziam parte daquele povo formado por Deus, o que tinha como sinal de sua aliança com o Senhor a circuncisão. O gentio era incircunciso, ou seja, não havia da parte de Deus qualquer pacto, qualquer aliança que prometesse Deus para com ele. No pacto da circuncisão, o Senhor havia prometido dar a terra de Canaã à descendência de Abraão, como também ser o Deus dele, e que tal pacto seria perpétuo. Ao contrário do israelita, não tinha o gentio qualquer promessa da parte de Deus, nem terem bênção divina, muito menos de terem um lugar certo nesse planeta para viver. Assim, um aspecto físico, tanto que Paulo insiste em dizer que a circuncisão era feita pela mão dos homens, conforme Éfeso 2:11, o gentio estava em mídia íntima desvantagem, né, com relação aos israelitas, visto que a circuncisão revela um comprometimento divino para com Israel. Esta circuncisão da carne, revelada que os gentios estavam sem comunhão com Deus, não tinham o Cristo. Até porque Israel, sido formado precisamente para que em seu seio nascesse o Salvador, que primeiramente pregado a Israel pudesse ser anunciado aos gentios, conforme Isaías 49, versículos 6 e 7, João 1, 12 e 13, Atos 18, 6, Atos 26, versículo 20, Romanos capítulo 1, versículo 16. Como Cristo vinha dos judeus, conforme João 4, 22, a incircuncisão é um sinal físico de que os gentios não tinham Cristo. A circuncisão também revela a separação que havia entre o gentio e os judeus, desde os tempos patriarcais, como no episódio que envolveu a grande matança dos siquenitas por parte de Simeão
de Levi, conforme Gênesis 34, os israelitas recusavam misturar-se com os outros povos, exigindo que qualquer estrangeiro que com eles quisesse conviver passasse a permanecer ao povo de Israel, circuncidando-se, o que inclusive foi reafirmado na entrega da lei, quando, por exemplo, vendo-se a participação dos estrangeiros incircuncisos na refeição da Páscoa, conforme Êxodo, capítulo 12, versículo 48. Os gentios eram separados da comunidade de Israel, não podia ter comunhão com os filhos de Israel. Esta condição se revela na incircuncisão dos estrangeiros, no fato de os estrangeiros não serem circuncidados, não havia aliança entre Deus e eles. A separação da comunidade de Israel representava ainda a privação das promessas que o Senhor havia dado aos israelitas, bem como o impedimento para que pudesse os gentios ser a propriedade peculiar de Deus entre os povos, o povo santo, a nação sacerdotal. Tudo isto não estava no alcance do gentio, porque não havia comunhão entre ele e o Deus de Israel. O apóstolo assinala, portanto, como era difícil a situação dos gentios, que ficava completamente à margem de todas as promessas, de todos os cuidados de Deus para com Israel. Por isso mesmo, o apóstolo afirma que o gentio era estranho ao concerto da promessa, ou seja, não tinha direito algum a todos os pactos que o Senhor havia feito com Israel ao longo da história. Podemos aqui ver também o primeiro pacto, já mencionado por Paulo, era o pacto abraâmico, que tinha por sinal a circuncisão. Por ser estranho a este pacto, não gozava o gentio do direito de possuir a terra de Canaã, que foi dada aos israelitas. Não foi por outro motivo que o povo que o ocupava foram dali retirados, salvo aqueles que foram indevidamente poupados pelos próprios israelitas. Povos estes, aliás, que não mais existe em nossos dias, exatamente porque estava estranho ao pacto abraâmico, que não só prometeu dar esta terra a Israel e o seu retorno a esta terra a partir do início do século XX e a criação do Estado de Israel, não há prova de que Deus continua a velar pela sua palavra para cumprir, como também dá-la em caráter perpétuo, que significa, afirma que a nação de Israel jamais será extinta. A promessa de Deus, ela permanece de pé. O nosso Deus, ele fala, ele cumpre e, como diz a palavra, operando Deus, quem impedirá? O segundo pacto firmado entre Deus e Israel foi o pacto sinático, ou seja, o pacto firmado no Monte Sinai, pelo qual Israel recebeu a lei com seus 613 mandamentos, conforme Êxodo, capítulo 19, versículo 20. A lei foi dada a Israel e o gentio, por ser estranho ao concerto, não estava submetido à lei, como aliás decidiu o concílio de Jerusalém, conforme Atos capítulo 1, versículo 15. Jesus, por ser israelita, nasceu sobre a lei, conforme Gênesis capítulo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 4, e teve de cumprir a lei, conforme Mateus capítulo 5, versículo 17, tendo sido o único que conseguiu cumprir. Ou seja, Jesus, ele sendo judeu, nascendo israelita, ele teve que cumprir toda a lei, foi o único que cumpriu toda a lei. E o terceiro pacto, firmado entre Deus e Israel, foi o pacto palestiniano, ou seja, o pacto firmado nos montes Geazim e Ebal, segundo o qual o povo israelita condicionou sua permanência na terra de Canaã.
a obediência à lei, conforme Deuteronômio capítulo 27, também Josué capítulo 6, versículo 30 ao versículo, Josué capítulo 8, versículo 30 ao versículo 35. Por ter quebrado esses pactos, os israelitas foram para o cativeiro, e que permitiu que os gentios não pisassem a terra de Canaã, como ocupasse, dominasse sobre os israelitas, conforme Neemias capítulo 6, versículo 33 ao versículo 37. Já o quarto pacto firmado entre Deus e Israel foi o pacto davídico, segundo o qual o Senhor prometeu a Davi que reinaria para sempre sobre Israel. E por conseguinte, o Messias seria seu descendente, conforme está lá em 2 Samuel capítulo 7, versículo 8 ao versículo 16. Aqui se confirmou o pacto abraâmico de que seria em Israel que viria o Salvador e que a salvação partiria dos judeus para todo o gentio. O gentio, para obter a salvação, teria de se voltar a este Salvador. Interessante observar que o apóstolo fala em conceito da promessa, ou seja, havia mais de um pacto, quando nós podemos observar que nós falamos aqui de quatro pactos. Todos esses pactos estavam relacionados com uma só promessa, que é a promessa de redenção da humanidade, tomando pública no dia mesmo da queda do primeiro casal que se retirara, e todos os homens, tanto judeus quanto gentios, todos foram incluídos ali na queda do primeiro casal, que referiu a todos os homens, tanto judeus como gentios. Os gentios, porém, eram estranhos a tudo isto, antes da sua rebelião e recusa a glorificação do Senhor, e por conseguinte não tinha esperança nem Deus no mundo. Paulo falara desta distinção entre judeu e gentio na Epístola ao Romano. Ali o apóstolo afirmou que dos israelitas era a doação de filho, a glória, o conserto, a lei, o culto e a promessa, conforme está em Romanos capítulo 9 e o versículo 4. Os israelitas receberam a doação de filho, portanto, descendiam do patriarca que foram miraculosamente concebidos, feito Isaac e Jacó, era resultado do milagre de Deus. Portanto, suas mães eram estéril, conforme Gênesis capítulo 11, versículo 30, Gênesis 21, capítulo 2, Gênesis 25, capítulo 21. A demonstração que esta nação foi formada pelo Senhor por sua vontade, sem qualquer concurso humano. Os israelitas eram filhos de Deus por adoção, porque voluntariamente Deus o quis ter como filho. Eles também aceitaram se submeter ao senhorio divino. Verdade é que quebraram tal conserto, mas os gentios haviam se rebelado contra o Senhor, desobedecendo-lhe e se aprofundaram na sua vida pecaminosa, de modo que não poderia ser senão filho por criação, nada mais. Os israelitas haviam contemplado a manifestação da glória de Deus. Nos sinais, Deus desceu do monte mostrando toda a sua glória, conforme Êxodo capítulo 20, versículo 18 a 21. Glória esta que se manifestou ainda outras vezes ao longo da história, como reflexo no rosto de Moisés, quando ele retornava da sua segunda quarentena sobre o Monte Sinai, conforme Êxodo 34, versículo 29 ao versículo 35. Na inauguração do tabernáculo, conforme Êxodo capítulo 40, versículo 34 a 35, Levítico capítulo 9, versículo 23, na representação, na repreensão aos espias incrédulos, conforme Número capítulo 14, versículo 10, na rebelião de Datã, Abirão e Coré, Número 16, versículo 19, na água de Meribá, Número 20, versículo 6, e na inauguração do templo,
1 Reis, capítulo 8, versículo 11. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de 1 a 3. Quanto ao conserto e à lei, o culto e as promessas, já mencionadas, tais dados de Deus, reservou a Israel. Os gentios de nada disso participaram, não tinha direito a qualquer deixa compartilhamento feito entre Deus e seu povo, que como propriedade peculiar dentre os povos, tinha um tratamento especial da parte do Senhor. Como povo santo, era separado dos demais povos, precisamente para ter tais compartilhamentos, e por fim, era uma nação sacerdotal, porque tinha como se apresentar diante de Deus, até para interceder pelos demais e pelas demais nações, que aliás nunca fizeram, já que pelo episódio do bezerro de ouro ficaram privados do exercício sacerdotal pela sua incredulidade. Nós podemos dizer que o historiador, o João Cristóstomo, ele entende que o apóstolo, ao utilizar a expressão separado da comunidade de Israel e estranho ao conceito da promessa, ele emprega a expressão muito forte para indicar que os gentios sofriam de uma separação completa das coisas do céu. Por isso mesmo, os gentios não podiam ter esperança. Havia rebelado contra Deus e se manifestavam e se mantiveram, separado deles, separado de Deus. Não havia como reatar, fazer essa aproximação, voltar a ter a comunhão, e não podia esperar a salvação. A salvação vinha dos judeus. E esse motivo, porque a esperança messiânica era particular aos israelitas. E nos dias do nascimento do nosso Senhor e Salvador, estava sobremaneira aguçada. Não podemos esquecer que a promessa da redenção foi dada a toda a humanidade, e que, sem dúvida alguma, o gentio também tinha que fazer parte dela. Por outra vez, algum desses, ele realça tal esperança, como é o caso de Jó, Jó capítulo 13, versículo 15, Jó capítulo 19, versículo 25 a versículo 27. Mas é inegável que, enquanto em Israel o ensino da lei mantinha viva tal esperança, entre os gentios tal esperança era desprezada cada vez mais, era obscurecida, estava pela insensatez decorrente da recusa em glorificar a Deus, da rebeldia que havia criado a idolatria, primeiro passo para a degradação generalizada da humanidade, muito bem descrita por Paulo na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 32. A falta da esperança era consequência da falta de Deus. O gentio havia se rebelado contra o Senhor, havia se recusado a servi-lo, deste modo construindo, a exemplo de Caim, uma civilização sem a presença do Senhor, conforme Gênesis capítulo 4, versículo 16 ao versículo 24. Esse é o sistema gentílico até os dias odiemos, sistema que tem a origem em Babel e é chamado de babilônico pelo apóstolo João no livro de Apocalipse, cujas duas vertentes, a mística ou a religiosa e a comercial, tem seu fim descrito no capítulo 7, 17 e o capítulo 18 do livro profético do Novo Testamento. Trata de um sistema secularista, ou seja, que não admite qualquer dimensão além da terrena, que procura construir um mundo sem Deus, que tentam de todas as maneiras tornar a realidade a mentira satânica de que podemos ser iguais a Deus, sabendo
sabedor do bem e do mal, e, portanto, podemos ter uma vida independente de Deus. Esta recusa em glorificar Deus é considerada o existente de se submeter a Ele, e que faz com que todo o sistema seja dominado por Satanás, e que o homem seja escravizado pelo pecado, sem condição alguma de se libertar deste império da morte, conforme Hebreus capítulo 2 e o versículo 14. Simultaneamente, esse secularismo, por mais paradoxo que seja, acaba por fomentar uma falsa religiosidade, uma adoração a falso Deus, pois o homem, por mais que tente, não consegue fugir da realidade de que existe algo além do material, algo além do terreno. Eis porque, ao mesmo tempo que se recusa a glorificar Deus, acaba criando deuses, né, a quem possa adorar e servir, criando um seu número de religiões, várias religiões e superstições, aprofundando o estado de desobediência. Não é de se admirar, por exemplo, que dos países comunistas que defendem o ateísmo, as antirreligiões como princípios norteadores da vida social, haja uma explícita adoração das lideranças a quem constrói, estalta e inclusive mantém seus corpos embalsados para a visitação. O escritor Tomás de Aquino diz que, na descrição desta condição, Paulo remete a 3 males da condição gentílica e as 3 privações de benefícios decorrentes deste estado. Eis que o afirma. O Aquinetes, utilizado dos primeiros a memória das suas condições do estado passado, depois contrapõe os benefícios que eles receberam no estado atual. Quando ao primeiro, após uma exaltação, declara que a condição de seu estado passado, ele diz, portanto, isto é para que você possa perceber que Deus nos deu toda sua bela graça. Lembre-se, Deuteronômio capítulo 9, versículo 16, de que, no outro tempo, lembra a condição do seu estado anterior, quanto aos males que tinham feito eles, quanto aos bens que foram privados, os males que foram 3. Primeiro, o crime da genitalidade, pelo qual eles adoraram ídolos, vocês que eram gentil de origem, conforme 1 Coríntios capítulo 12, sua vida carnal, isto é, vivendo na jurisdição da carne, pela qual ele não podia agradar a Deus, conforme Romanos 8, a difamação e desprezo com que os judeus os colocaram debaixo dos pés, chamado prepúcio, isto é, a incircuncisão, por aquele, a saber, circuncisão feita na carne pelo amor do homem, isto é, pelo judeu circuncidado por tal circuncisão, e diz, pela mão, não do homem, para distingui-lo da circuncisão espiritual, que é dita em Colossenses capítulo 2 e o versículo 11, na qual você também foi circuncidado, com incircuncisão não carnal ou feita à mão, que corta a carne do corpo, mas a circuncisão de Cristo, sendo sepultado com ele pelo batismo, e logo depois do fato, quando você estava morto por seus pecados e pela incircuncisão da sua carne, então ele fez você reviver com ele, perdoando todos os pecados, e em seguida, o bem dos quais eles foram privados. Você que não teve parte com Jesus Cristo, participa agora do sacramento, do conhecimento de Deus. Sem Deus neste mundo, o sacramento cuja a participação foi impedida era 3, a divindade de Cristo, onde ele diz, vocês que não teve parte com Jesus Cristo. Então, isto
sem a promessa de Cristo feita aos judeus, conforme Jeremias capítulo 23, Ezequiel 9. A companhia dos santos que viria privado enquanto permanecesse na gentilidade, diz, separado da comunidade de Israel, pois não era lícito os judeus lidar com os gentios, conforme Deuteronômio capítulo 7. Como João diz que os samaritanos judeus não se comunicavam, né? A gente fez lá no Evangelho de João. Quando os que foram recebidos no judaísmo tornaram prosélito, foram tratados com desprezo. E por isso que ele acrescenta estrangeiro em relação à aliança. Como se dissesse, esses prosélitos, ao se converterem ao judaísmo e se tornarem prosélito, era recebido não como cidadão, mas como convidado para participar da aliança divina. Diz de aliança no plural, porque se deu aos judeus o Antigo Testamento e se lhe prometeu o Novo. Ele os deu àqueles que a doação de filho de Deus e a glória, a aliança e a legislação e a adoração. As promessas também, como se diz em Romanos capítulo 9, versículo 4 e o versículo 39. Essa esperança é um fruto ou um bem futuro sem esperança da promessa, porque, como declara em Gálatas capítulo 3, as promessas foram feitas a Abraão e sua descendência. Para piorar a situação, ou pior de tudo, devia ser a ignorância de Deus. Sem Deus neste mundo, isto é, sem conhecimento de Deus, Deus se fez conhecido, conforme está escrito lá em Judá, no Salmo 76, versículo 1, não tanto para o gentio, conforme Elô de 1 Tessalonicenses capítulo 4, não com paixão, como fizeram os gentios, que não conheceram a Deus, texto, no entanto, que pode ser entendido a partir do conhecimento pela fé, por causa do conhecimento natural, é dito em Romanos capítulo 1, versículo 21, porque tendo conhecido de Deus, eles não glorificaram como Deus, né? Então, nós podemos ver que era essa triste condição que estava o gentio, antes de ser alcançado pela salvação em Cristo Jesus. Condição que deve ser, sim, lembrada para que dê o devido valor a Deus em Cristo e por tudo aquilo que Cristo fez por nós, né? Também nós podemos ver a grata memória. Retornando ao que Paulo dissera na Epístola ao Romano, os gentios, os jambuzeiros, que por causa da quebra do ramos da oliveira foram ejetados, conforme Romanos capítulo 11, versículo 17 a 21, ao lembrar os Efésios a respeito da sua condição, o apóstolo tem como um propósito gerar nele uma grata memória, ou seja, fazer consciente da imensa graça e misericórdia que Deus lhe proporcionou ao salvá-lo na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cuja obra irá descrever o trecho na seguinte epístola. Esta grata memória, por primeiro, que nos mostra que não tínhamos qualquer participação na promessa na promessa divina, ou na promessa divina, mas que apesar de todas as imperfeições, Cristo nos deu acesso a tudo isso. Nós éramos um jambuzeiro, ou seja, a oliveira brava, também conhecida como oliveira da rocha. O jambuzeiro era uma oliveira, uma variedade silvestre desta árvore, que cresceu na natureza sem nenhum contorno humano. Uma espécie selvagem que não tinha sido cultivada para nenhum fim concreto. Na atualidade, esta oliveira silvestre forma parte de nossa passagem, sobretudo nas religiões mediterrâneas. E na atual encontra-se no abrigo forasteiro ou sobrevivente, selvagem, mas uma oliveira a fim de ser
tratada. O jambuzeiro é uma espécie de crescimento lento, com ponte aguda que desenvolve longe de qualquer ser humano, desenvolve longe de animais, serve de alimento para gado. Na atualidade foi popularizada o seu uso como buçai. Então, podemos ver também como se pode perceber, ao nos comparar com o jambuzeiro, o apóstolo mostra que éramos marginais do plano de Deus. Estava com o jambuzeiro ao longo do cultivo, controlado, da qualidade de frutos, de crescimento rápido. Assim devemos sempre ser gratos ao Senhor por ter inserido na oliveira, por não ter inserido seu povo. Paulo também deixa claro no texto de Romanos que o fato do ramos de oliveira ter sido quebrado, o que representa a rejeição do israelita ao Senhor Jesus, era também uma advertência a todos nós, para que tornemos cuidado para não ser desobedientes ao Senhor, para que não venhamos nós também a ser quebrados e lançados fora. O Senhor Jesus, em suas últimas instruções, disse claramente que, como ramos da oliveira, que ele próprio não podemos de modo algum deixar de dar fruto, para que não venhamos a ser cortados e lançados fora, secado e por fim queimado, conforme João capítulo 15, e o versículo 16. Mas como evitar de ser cortado? Desde o nosso Salvador. Mantemos unido a Ele, estando nele e Ele em nós, ou seja, fazendo a sua vontade, pois quem quer servir ao Senhor e segui-lo, indispensável de negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir ao Senhor, foi para construir esta comunhão e esta unidade que o Senhor veio a este mundo, conforme João capítulo 17, versículo 21. É preciso manter esta unidade para que usufruamos plenamente da vida eterna que já nos é dada pelo Senhor Jesus. Nesta grata memória, Paulo nos dá uma grande lição, qual seja a de mostrar nossa condição antes da salvação, mas sem descrever ou sem lembrar dos pecados, mas apenas mostrar a situação da miséria espiritual em que nos encontrávamos. O apóstolo limita-se a dizer que éramos incircuncisos, sem Cristo, separados da comunhão de Israel, estranho ao conceito da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não houve uma apologia de que fazia nesta condição, como observamos em muitos testemunhos em que as pessoas descrevem miraculosamente seus pecados interiores cometidos, como tendo prazer em tal recordação. Pouco valdão a sua atual estado de graça, a sua condição após a redenção, como se fazendo propagar do velho homem que está crucificado em Cristo. O apóstolo Paulo nos ensina que a separação que começou já no físico com a incircuncisão é coisa do passado. Como tal, não pode de forma alguma voltar a existir. Estamos lembrando do nosso estado anterior à salvação. Deste modo, não se trata de algo que possa ser verificado. Vamos observar o presente, vamos ver da nossa vida atual. Agora temos esperança e temos Deus, embora ainda estejamos no mundo, e portanto não só pode haver ontologia do estado pecaminoso anterior, como também não pode este estado aparecer como algo presente e constante na nossa existência, sob pena de termos perdido a salvação e não mais podermos de modo algum gozar da bênção divina. É interessante ver que o apóstolo fala que não tínhamos esperança nem Deus no mundo, ou seja, faz questão de mostrar que antes da salvação éramos do mundo, mas agora estamos nos lugares celestiais em Cristo, conforme Éfeso capítulo 1, versículo 3.
Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Desta forma, não podemos ser como éramos. Temos de ter mudado, temos de ter sido transformados, e esta é a nossa condição. Pensamos nisto. Amém? Então, este é o resumo da sexta lição, a condição dos gentios sem Deus. Que Deus abençoe os amados irmãos em Cristo Jesus.